Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre as prováveis contratações que o Flamengo vai fazer nessa janela. Pessoal, porque não tem para onde correr não. O Flamengo precisa realizar as contratações, ainda mais no meio de campo. Há muitos anos nós estamos na dependência de Georgian Arrascaeta e agora nós temos a dependência também de Gerson e de Nicolás de la Cruz. Quisera muitos clubes ter tais dependências. É óbvio que ter um jogador da estirpe do Arrascaeta, do Gerson, do Nicolás de la Cruz, não é para qualquer clube. O Flamengo tem a sorte de ter esses atletas. Mas e quando nós não os tivermos em campo? Michael está chegando aí, mas só o Michael vai ser suficiente para resolver os problemas que a gente tem na equipe? Então, um meio-campista se faz necessário. Ontem eu gravei um vídeo para vocês no Central do Fla, onde eu explicava uma possível saída do Matheus Gonçalves para o Bragantino. A saída do Matheus Gonçalves pode fazer com que o Flamengo opte, não por um meio-campista, mas por dois meio-campistas. Hoje, o Flamengo luta para tentar a contratação de Carlos Alcaraz, mas tem como plano B o jogador André Franco, cujo, inclusive, a gente já tinha falado sobre lá no antigo Verdade Vermelho e Preto. Só que com a saída do Matheus Gonçalves, o Flamengo, ao invés de trazer um ou outro, pode acabar decidindo em trazer os dois. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para vocês as características dos dois jogadores, André Franco e do Carlos Alcaraz. Vamos ver qual dos dois seria mais especificamente fundamental para o Flamengo nesse momento e talvez a gente chegue à conclusão que os dois seriam os melhores jogadores para o clube. Mas o clube tem dinheiro para trazer os dois jogadores? O caixa do clube está saudável para trazer os dois atletas? Como que está a situação do técnico Tite atualmente? Dei uma olhada nas redes sociais nos últimos 3 dias e há muitos torcedores rubro-negros querendo a saída do técnico Tite. Mas será que a situação está tão ruim assim para a gente pedir a saída do treinador rubro-negro? Vamos estudar tudo isso agora, porque afinal de contas, hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. O Flamengo vai esfacelado para esse jogo contra o Botafogo, né? Muitos jogadores não participarão dessa partida. Casos de Gerson e de Nicolás de la Cruz, que vivem uma sobrecarga muscular muito grande e devem ser poupados da partida de hoje. Pedro e Gabriel Barbosa, lesionados, só voltam a jogar em setembro. Everton, Cebolinha e Matias Vinha, lesionados, só voltam a jogar em 2025. Então, só aí eu citei 6 jogadores, sendo 5 titulares do Flamengo para essa partida de hoje contra o Botafogo, que não estarão presentes. O técnico Tite vai ter que se virar nos 30 para poder montar a equipe rubro-negra. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha. Eu peço para que você se torne membro do nosso canal por apenas R$ 1,99. Você vai nos ajudar a permanecer aqui por muito tempo, até quando você e Deus quiser. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado e também no nosso chat para você se tornar um membro. É só R$ 1,99. Eu não quero mais do que isso, eu quero o mínimo para que não pese para ninguém, mas que todos juntos possamos fazer um valor legal para que a gente permaneça por aqui. E assim que alcançarmos 500 membros, eu vou começar a sortear brindes aqui para vocês. Quando ultrapassarmos 1.000 membros, aí eu vou começar a sortear manto sagrado. Já imaginou você ganhar um brinde do Mengão Querendo? Eu tô falando de brinde legal, então eu tô falando de brindezinho, não tô falando de chaveirinho, não. Tô falando de conjunto de copos, de taças, sabe, de mascote, aqueles brindes bacana mesmo, para você ficar orgulhosão. Pois é, só por R$ 1,99. E depois ganhar um manto sagrado só por R$ 1,99 e pela satisfação de estar ajudando o canal a permanecer ao vivo no ar. Então, é isso que eu estou pedindo para que você faça. Então, nos ajude, além de se inscrever e chamar geral para se inscrever, clica no link que está aqui na descrição, no comentário fixado e no chat, para poder se tornar um membro VVP por apenas R$ 1,99. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Tem dinheiro para o Flamengo sair fazendo a farra do boi? Bom, vamos lá. Primeiro,
que o Flamengo não está pretendendo contratar ninguém à vista. Segundo, que o Flamengo está tentando articular empréstimos com opções de compra. Terceiro, que o Flamengo ainda avalia alguns atletas sem custo nenhum. Por exemplo, o Flamengo está de olho no Alex Telles. É um jogador que o Tite gosta muito, que pode fazer a lateral esquerda com tranquilidade, mas que o Flamengo ainda não avançou nas conversas. Mas é um jogador que já esteve na mira do Flamengo e que volta à mira do Flamengo nesse momento e que pode vir a ser um dos atletas que possa vir a reforçar o Flamengo. Vocês têm que entender que deixar para contratar na reta final sempre vai fazer com que tudo seja mais difícil e que tudo seja mais caro. Um jogador livre no mercado, o Flamengo vai ter que pagar luvas maiores, porque ele e o empresário dele sabem que o Flamengo precisa mais dele por estar na reta final da janela de transferência do que ele do Flamengo. Então, as formas de pagamento, os valores, todos vão ser muito mais difíceis agora do que eram há 2 semanas atrás, se o Flamengo estivesse negociando há 2 semanas atrás. E isso vale para jogador livre, para jogador com contrato, vale para qualquer situação. Quanto mais próximo da deadline a gente está, mais complicado fica para nós. Mas o Flamengo tem dinheiro em caixa e tem valores grandiosos a receber também, pessoal. Espia só. A gente ainda tem para receber cerca de 138,7 milhões de reais. Então, para responder a questão se o Flamengo tem dinheiro para ir no mercado ou não, tem sim. Ah, Fabrício, mas isso é o que a gente ainda tem para receber. Não entrou ainda. Ok, mas diante disso daqui, porque aqui são números numa tela. O Flamengo tem isso tudo aqui em contrato, em papel oficial. Então o Flamengo pega isso daqui, vai no banco de 138,7, ele antecipa 130, o banco pega 8,7 milhões, por exemplo, e acabou. O Flamengo passa a ter 130 milhões. Gente, é claro que o percentual varia. Eu estou fazendo um chute aqui. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: como o Flamengo tem esses recebíveis aqui, o Flamengo pode pegar os contratos, ir até um banco e descontar esses recebíveis aqui de forma antecipada. O banco vai cobrar um percentual em cima disso, o Flamengo vai pegar outra parte. Eu estou supondo, por exemplo, que o Flamengo consiga antecipar dos 138 milhões, pegar para ele 130 e o banco comer 8,7%. Mas é só uma suposição, cada banco trabalha de um jeito e com um percentual. Ainda assim, o Flamengo consegue antecipar essa grana para ir no mercado e fazer a contratação que precisa. Claro, talvez não seja necessário antecipar absolutamente nada. O Flamengo pode fazer, por exemplo, a compra de um atleta e colocar que a primeira parcela vai ser quando o Flamengo receber 21,9 milhões do João Gomes. Quando o Flamengo receber 21,4 milhões do Thiago Maia. Então, o Flamengo pode também trabalhar com números na negociação da forma de pagamento com cada um dos clubes. O fato é que o Flamengo tem, sim, dinheiro a receber, e se tem dinheiro a receber, tem dinheiro para poder negociar, para poder fazer as contratações necessárias. Destaco aqui tudo a questão do Mateuzinho, que o Corinthians já atrasou a parcela que tinha que pagar ao Flamengo, e aí gera juros em cima de juros, mas particularmente eu não tenho expectativa de receber do Corinthians sem que o Flamengo chegue a declará-lo na FIFA. O Corinthians está com vários processos na justiça por conta de débitos com clubes que contrata. Acabei de ler agora de manhã que o Corinthians está contratando mais um jogador, mais um atacante, aqui mesmo da América do Sul. Se não me falha a memória, é um argentino. Mas os caras contratam e não pagam. O transferban, para mim, ele é falho. Por quê? Porque a FIFA aplica o transferban no clube, aí o clube vai lá e negocia de qualquer jeito, a FIFA tira o transferban imediatamente. Aí o clube contrata mais um monte de jogadores, não paga, ninguém fica devendo aquele também, e aí se coloca o transferban. Ou seja, o transferban não serve de todo para os clubes que são devedores. Para mim, a FIFA tinha que impor o seguinte: não pagou, o jogador não atua. Ah, Fabrício, mas aí vai prejudicar o jogador. Os jogadores que aprendam a negociar com clubes que verdadeiramente os paguem e paguem os clubes que eles saíram.
Se os jogadores aprenderem a negociar com clubes que levem a sério a condição financeira, os jogadores não vão passar aperto. Então, para mim, não pagou, jogador não entra em campo. A FIFA deveria determinar isso. Aí os clubes iam ser obrigados a trabalharem em cima de uma saúde financeira benéfica. E aí ninguém ficaria devendo ninguém. O fair play financeiro, já nem falo nada. Porque é como o Rodolfo Landim falou. O Botafogo teve de receita 300 milhões de reais no ano passado. E só de contratações esse ano já ultrapassou 320 milhões. Como que um clube pode pagar 320 milhões em reforços se só recebeu 300? É claro que é com doping financeiro. No mesmo vale para São Paulo e já valeu muito para o Palmeiras também. O único que nunca se fez desse artifício de doping financeiro foi o Flamengo, que gasta cerca de 40% a 60% daquilo que recebe, sem comprometer suas dívidas. Então, era necessário estudar essa questão da saúde financeira dos clubes para poder punir, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os clubes devedores. Mas, enfim, o Flamengo tem grana, sim, para poder fazer as contratações que julgar necessárias para essa janela que está vindo aí. E aí vale lembrá-los que Michael, como eu venho trazendo para vocês com seriedade, com respeito, com honestidade, com dedicação, há mais de 2 semanas, vai se tornar jogador do Flamengo. E falo mais, se o Michael não se tornar jogador do Flamengo, foi porque o Michael não quis. Porque o Flamengo está disposto a negociar todos os valores com o Michael, entendendo até que pode melhorar um pouco a questão salarial que já havia negociado com o Micha um tempo atrás. Então, se o Michael não fechar com o Flamengo, é porque o Michael escolheu outro clube, porque o Flamengo está disposto a negociar e a trabalhar da melhor maneira possível para o Michael vir. Alex Telles, bom para suprir as carências da lateral esquerda, e o Flamengo começou negociações com ele. Vitinho, lateral direito. Botafogo e Internacional de Porto Alegre estão à frente na negociação pelo Vitinho. Mas o Flamengo entrou em contato com o staff do Vitinho também e pode surgir daí proposta ao jogador. Vitinho, lateral direito. Em outra ocasião, eu posso trazer para vocês os números do Vitinho aqui, tá? Tanto do Vitinho quanto do Alex Telles também. Mas são jogadores que o Flamengo está sondando, abrindo conversas para na semana que vem chegar na Europa e definir o que vai fazer com cada um deles, tá? Agora, adianta trazer jogadores se o técnico é o Tite? Acreditem se quiser. Essa foi a maior pergunta repetida que eu recebi nos últimos 3, 4 dias. Fabrício, não adianta nada trazer lateral esquerdo, trazer lateral direito, não adianta nada trazer o Michael, pode trazer até o Messi. Com o Tite, o time não vai render. Bom, então eu resolvi dar uma olhada na era Tite e ver se a gente tem alguma coisa de bom para poder falar do treinador brasileiro. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que o técnico Tite é o 3º treinador com maior desempenho no Flamengo desde que Rodolfo Landim assumiu o clube. Na primeira colocação vem o Jorge Jesus, com mais de 77% de aproveitamento. Depois vem o Renato Gaúcho, com 71% de aproveitamento. E então vem o Tite, com 70% de aproveitamento. Ah, já veio o Fabrício puxa-saco desse retranqueiro. Retranqueiro. Na era Tite, o Flamengo já ultrapassou a marca de 100 gols. São 101 gols. Só o Pedro, nosso Dom Pedrão, já marcou 38 vezes desde a chegada do treinador. Arrascaeta nunca viveu uma fase tão goleadora como atualmente. Desde a chegada do Tite, já foram 10 gols. Luiz Araújo cresceu exponencialmente de produção e é o 3º artilheiro do Flamengo na era Tite, com 9 gols marcados. O Everton Cebolinha, que todos nós tínhamos dúvida se ele poderia ainda render ou não no Flamengo, depois que o Tite chegou, se tornou artilheiro. 8 gols. Ayrton Lucas, nosso lateral esquerdo, tão criticado e merecidamente criticado ultimamente, 4 gols. Assim como o zagueiro Léo Pereira e Gabigol. O ruim dessa lista até aqui é o Gabriel estar com os mesmos números de gols
que um lateral esquerdo e que um zagueiro. Ah, Fabrício, mas o Gabriel não recebe mais oportunidades. Gente, vocês podem dar a desculpa que vocês quiserem. Um atacante como o Gabriel Barbosa é, da qualidade que o Gabigol é, não pode ter esses números que ele tem, nem sendo reservas. Se eu fizer um corte da era Pedro como reserva do Gabriel, ele vai ter o triplo disso daí de gols. Mesmo entrando 12, 15, 20 minutos, ele vai ter o triplo de gols disso daí. E o Gabriel poderia ter também. O Gabriel precisa focar mais. Ontem eu fiz uma pergunta nas redes sociais, eu falei, ontem eu falei assim, não sei como o Gabriel caiu, não entendo como o Gabriel caiu tanto de qualidade técnica, de desempenho. Aí veio um montão de vídeos das pessoas postando para mim, do Gabriel em festas em dia de folga, do Gabriel bebendo em dia de folga. Ah, Fabrício, mas é dia de folga, mas o corpo pune, velho. O corpo pune. Você não pode fazer tudo em dia de folga. Não existe aquilo, na folga do jogador ele faz o que ele quiser. Não, não é assim. Se ele tá de folga no domingo, vai se reapresentar na segunda e no domingo ele enche a cara, ele não vai se apresentar bem na segunda, nem na terça. Ele vai estar de ressaca, vai estar com o corpo dolorido, não vai estar legal. E o Gabriel é um cara que leva a vida muito na bambala, leva a vida muito sem muito compromisso. Isso explica a queda de desempenho dele. Acredito até que se ele sair do Flamengo, como tudo leva a crer que sairá, que vai para o Palmeiras no ano que vem, lá no Palmeiras ele vai ter vida nova, vai ter novos objetivos, e talvez até ele volte a ser o jogador que ele era, até a hora que ele cansar. A falta de um psicólogo no Flamengo faz com que alguns jogadores que ganharam tudo pelo clube ou se achem maior do que o clube ou achem que não tem mais nada a provar. E aí faz com que o seu desempenho caia. Afinal de contas, já escreveu o nome na história. Fazer mais o quê? Então, para mim, o psicólogo era importante até para trabalhar na cabecinha dos atletas. Na 9ª colocação, nós temos Gerson. Na 10ª colocação, temos o De La Cruz, o Carlinhos e o Davi Luiz. Agora, se o Gabriel é o meu ponto negativo ali com 4 gols, eu esperava um pouco mais de De La Cruz. 2 gols só para ele é muito pouco, tá? Até por ele estar jogando muito recuado de segundo volante, ele vai fazer poucos gols mesmo. No River Plate, ele fazia muito mais gols. Ele encaixou de segundo volante, mas é aquilo que eu sempre falei para vocês. Estamos perdendo um cara sensacional para poder jogar mais à frente. Para poder ter o Gerson mais à frente, a gente acabou sacrificando o De La Cruz. Então, não, o Tite não é retranqueiro e, na minha opinião, o Tite joga feio. Nunca fez time nenhum jogar bonito. Mas, para mim, o Flamengo vai ganhar títulos com o Tite à frente. E para aqueles que já estão pensando em nome de treinador para o próximo ano, tanto a situação quanto a oposição veem no Tite um excelente treinador para o próximo ano. Agora eu quero falar com vocês sobre esses 2 caras aqui, ó. André Franco e Carlos Alcaraz. Eu tô meio empolgado com esses 2, tá? Por quê? O Carlos Alcaraz é disparado melhor do que o André Franco para mim, tá? Indiscutivelmente melhor que o André Franco. É muito melhor mesmo, tá? Vocês estão vendo lances dos 2 jogadores, a movimentação dos 2 jogadores, e a gente vê que o Carlos Alcaraz, ele se movimenta muito mais do meio para a esquerda, e que o André Franco, ele não fica parado no campo. Ele espalha no campo. Tem muita gente que acha que o fato da gente ter o mapa de calor mais amarelinho, mais clarinho, é ruim. Não, não é ruim. É ruim quando tem poucos amarelinhos. Agora, quando tem muitos amarelinhos, como a gente está vendo aí, é bom. Quer dizer que o jogador movimenta no campo inteiro. O vermelhinho é onde ele dá mais intensidade, onde ele passa mais tempo jogando. E no amarelinho ali, a gente vê que o André Franco, ele anda o campo todo ali no ataque. Os 2 fazem boxe to boxe, os 2 chegam ao ataque. A diferença é que o André Franco tem um poder de marcação mais forte do que o do Carlos Alcaraz, que tem um poder ofensivo muito maior do que o do André Franco. Qual seria o ideal? Qual seria o melhor para o Flamengo? Os 2. Eu vou falar sem medo aqui agora. Se o Flamengo contratasse André Franco e Carlos Alcaraz, nós teríamos o André Franco como substituto imediato do Nico e teríamos o Carlos Alcaraz como substituto imediato do Arrascaeta. Finalmente nós teríamos, e vou falar mais ainda, nós teríamos 2 times para brigar nas 2 frentes. Hoje, por exemplo, como o Botafogo, nada de Nico, nada de Gerson. Vai sobrecarregar quem? Arrascaeta. Poderíamos ter hoje
Arrascaeta descansando, Nico descansando, Gerson descansando e entrar com o time com Alan, André Franco e Alcaraz, Luiz Araújo, Michael e Carlinhos. Caraca, vocês não têm noção de quanto isso é poderoso. Se eu sou o Flamengo, eu vou buscar os dois. Vendeu o Matheus Gonçalves? Pega o André Franco, que está sendo vendido por 4 milhões de euros. O Flamengo não pode escolher entre um e outro, na minha opinião. O Flamengo tem que trazer os dois. Claro, no Carlos do Alcaraz tem o detalhe de ter que convencer o atleta a vir, então é mais difícil. Mas o Flamengo, na minha opinião, tem que trazer os dois. André Franco de segundo volante, Carlos Alcaraz na posição de meia armador no lugar do Arrascaeta. Acreditem, eu estudei demais sobre os dois. Se trouxermos os dois, vai dar bom demais. Ninguém segura o Mengão, queridão. Idade, 26 anos André Franco, 21 Carlos Alcaraz. André Franco é português, Alcaraz argentino. Valor em milhões de euros. 4 para o André Franco, 30 para o Carlos Alcaraz. Jogos realizados nas últimas 2 temporadas. 36 pelo André Franco, 59 pelo Alcaraz. Como titular, 19 do André Franco, 36 do Carlos Alcaraz. Jogos em que ficaram lesionados nas últimas 2 temporadas. 5 jogos o André Franco, 3 o Carlos Alcaraz. Ou seja, são jogadores que não se lesionam. Gente, eu estou falando de 2022 para cá. Foram 5 ausências do André, 3 do Carlos. Se a gente pegar só nessa temporada, o Nico já desfalcou o Flamengo mais do que 3 jogos. O Arrasca também, o Gerson também. Então, são jogadores fortes, que não se lesionam. Vezes que jogaram saindo do banco de reservas. O André Franco por 29 vezes, o Alcaraz por 25 vezes. André Franco marcou 4 gols nas últimas 2 temporadas, até por jogar um pouco mais atrás do que o Carlos é normal. E o Carlos marcou 8, e ambos deram 6 assistências. Alex Telles, Vitinho, Michael são bons jogadores. Mas o que me empolga de verdade é a possibilidade de trazer os dois, Alcaraz e André Franco. Tudo que eu estudei me leva a crer que o Flamengo teria o meio de campo mais forte fora da Europa se conseguisse contratar esses 2 jogadores. Bom, agora é com vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se torne membro por apenas R$ 1,99 e ajude o nosso canal a permanecer aqui. Tenham todos um excelente domingo. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra.